Oi, gente, tudo bem? Depois do meu último vídeo na semana passada, eu estou de volta aqui. São 9h35 da manhã para gravar um novo vídeo para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho sobre posse e propriedade. E por que eu decidi falar sobre posse e propriedade no vídeo de hoje? Porque ao longo da semana passada, algumas pessoas vieram me questionar sobre ações que são inerentes e referentes à posse e propriedade, né? E aí eu decidi falar um pouquinho sobre a diferenciação entre posse e propriedade para esmiuçar nos próximos vídeos as ações de posse e propriedade, tá? Quais são? Aí falar um pouquinho sobre manutenção de posse, falar um pouquinho sobre uso capião, falar um pouquinho sobre reintegração de posse, falar um pouquinho sobre reivindicatória. E essas ações, assim, que a gente tem que entender o que é posse, o que é propriedade, quando é que a gente pode usar essas ações. E aí, para isso, eu acho que esse vídeo inicial é importante, que aí a gente difere posse de propriedade e a gente começa a tratar o tema. Vou tentar ser rápida pra gente não se alongar muito, não ficarem vídeos muito grandes, pra vocês não ficarem de saco cheio, desculpa a palavra, da minha pessoa, né? Então vamos começar. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que, diferente do que grande parte das pessoas pensam, posse não é a mesma coisa que propriedade, tá? Posse é uma coisa, propriedade é outra, e dentro da própria legislação a gente vê uma diferenciação, a gente já vê artigos que tratam de forma diferente e estipulam os institutos de forma diferente, tá? Desde os tempos remotos, a gente já sabe que existe essa diferenciação. A posse, a gente pode dizer que é um fato natural, algo que acontece decorrente da própria atuação do homem, né? Enquanto que a propriedade, ela decorre da lei. A posse, ela está disposta no artigo 1196 do Código Civil e ela diz o seguinte: considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ou seja, a posse é a exteriorização da propriedade. O possuidor é aquele que age como se dono fosse. Isso é engraçado porque quando você está na faculdade de Direito, a primeira coisa que falam para identificar o possuidor, né? E aí você está tentando entender o que é posse, o que é propriedade. E aí geralmente você escuta isso na faculdade de Direito. O possuidor é aquele que parece dono, tá? Que age como se dono fosse. E aí, você que tá de fora e não sabe qual é a relação jurídica dessa pessoa com o bem, você pensa assim: bom, ele é o dono do imóvel, tá? Então, esse é o possuidor. E aí, a gente vem para a propriedade. Quem é o proprietário? O que esse proprietário tem de diferente desse possuidor? O que isso traz pra gente diferente? Propriedade e proprietário é aquela pessoa que tem o direito real de usar, fruir, dispor e reivindicar a coisa. Isso é muito importante, tá? Gravar esse reivindicar a coisa, sobre a qual recai todos esses direitos, tá? E aí, a gente tem que lembrar um fato super importante, que é a função social. Hoje em dia, a função social é um pensamento precípio dentro do direito. Então, não adianta você ser proprietário e não dar função social para essa propriedade, tá? Então, fique ligado nisso. Um dia eu vou falar um pouquinho melhor sobre função social, até porque meu trabalho de conclusão de curso do mestrado é sobre a função social da posse. Mas a gente tem que ficar bem ligado nisso. Então, vamos lá, recapitulando, que o proprietário ele tem direito de usar, fruir, dispor e reivindicar essa coisa, tá? A posse é o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, a gente tem que entender que o possuidor, ele pode ter esses direitos de usar, gozar, fruir. Só que o possuidor, ele não vai reivindicar essa coisa. Como é que ele vai reivindicar essa coisa? Ele não é proprietário. E aí a gente vai entender nessas açõezinhas que eu vou explicar nos próximos vídeos por que essa diferenciação por que é tão importante você entender isso, tá? Aí a gente tem, dentro da legislação, eu vou citar alguns artigos que vocês podem ler, que é importante para vocês entenderem de fato essa ação, tá?
O artigo 1228 do Código Civil, ele vai falar que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. E aí vocês devem estar pensando, mas gente, o que é usar, gozar, fruir e dispor? Aí eu fiz um breve resumo do que é cada coisa, tá? Usar. Utilizar um apartamento para moradia, tá? O proprietário utiliza para fim a que se destina, sem alterar sua substância. Gozo. O que é gozar da coisa? Usufruir do imóvel com os direitos de propriedade. Por exemplo, locar, tá? Dispor significa dar ao bem o destino que o proprietário já achar conveniente. Ele pode vender, ele pode locar, ele pode fazer o que ele achar que vale a pena fazer, tá? E reivindicar. No que tange a esse tributo, é possível dizer que o proprietário poderá reivindicar o imóvel de quem tiver com ele injustamente, tá? E aí pode ser um detentor, pode ser um possuidor, pode ser quem estiver no imóvel, ele vai poder reivindicar. O porquê que eu tô dizendo que às vezes o possuidor tem todos os outros direitos que não sejam reivindicar? Porque se você for ver, alguns tipos de possuidor vão conseguir se inserir nesse tipo de uso, gozo e algum tipo de disposição. E aí eu vou explicar isso ao longo dos vídeos, tá? Espero que vocês tenham entendido. Foi um breve resumo da diferença entre o possuidor e o proprietário. Isso é muito importante para que a gente entenda as ações, tá? Petitórias e as ações possessórias, porque elas são bem diferentes. E é importante a gente entender isso também, porque daqui a pouco eu vou começar a falar sobre locação, sobre as ações locatícias. E dentro da locação a gente sabe muito bem que o locatário é um possuidor direto. E aí a gente vai começar a entender quem pode ser locador, quem não pode ser locador, se o locador de fato precisa ser proprietário ou não precisa. Então a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre coisas mais densas dentro do direito. E pra gente conversar sobre essas coisas mais densas, a gente precisa saber essa diferenciação entre proprietário e possuidor, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo e podem conversar comigo tanto no Instagram quanto no e-mail, tá? E é isso, gente. Bom dia pra vocês.